dia a todos. Prazer estar aqui presente nesse evento. Eu queria, em princípio, aqui registrar os meus parabéns aí, viu, Dorival, você representando aí a pessoa também do nosso colega Antônio Eustáquio, pelo conteúdo do evento. Então, de parabéns, o evento está muito denso, né? Acabamos de ter aqui agora um painel excelente, bastante profundo, com bons profissionais. Eu acho que a linha é essa, né? Realmente vem ao encontro desse momento que nós estamos vivendo. O país está vivendo um momento sui generis, né? Nós estamos aí hoje com essa coisa toda efervescente aí, colocando as vísceras do Estado aí, né, a público. Estamos passando por um processo realmente muito inovador aí de testar as nossas instituições, e elas estão sendo, de alguma forma, bastante ativas e estão correspondendo ao desafio. Então, vocês estão de parabéns. Eu acho que essa questão do tema aí foi extremamente propício, e o fato de estar na segunda edição do evento é realmente muito promissor. Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns enquanto professor, enquanto militante na área da gestão pública. Eu fico muito feliz em ver o nosso conselho promovendo esses eventos. Nós vamos ter aqui hoje, esse painel agora são órgãos de controle da administração pública. Vamos ter aqui a participação do Dr. Marconi Braga, que fará uma exposição sobre o tema de caráter mais amplo, mais específico, e depois teremos a participação do promotor, Dr. José Carlos Fernandes, que fará para nós uma apresentação sobre o termo de ajuste de conduta e a profissionalização da gestão pública. Depois teremos também o Dr. Leopoldo Lacerda, que fará uma explanação sobre o papel dos órgãos de investigação no combate à corrupção, onde queremos chegar. Então, com esse painel, nós fechamos amanhã e vamos para o evento da tarde. Gostaria, então, de, inicialmente, para não perdermos tempo, passar a palavra ao Dr. Marconi Braga, para o seu pronunciamento. Muito bom dia, quase chegando já na parte da tarde. Cumprimentar aqui os integrantes da mesa que participarão do debate. Tentarei ser mais sério na minha exposição para que possamos ganhar tempo aí para não só ouvir os companheiros aqui de debate, como também para responder possíveis perguntas. O fórum ele é oportuno porque trata aí da questão dos desafios da gestão pública, e nesse início eu gostaria de parabenizar o Conselho Regional de Administração por essa importante iniciativa de realizar um evento dessa envergadura com temas que envolvem ao mesmo tempo o debate acadêmico e a experiência de organizações públicas, ou poderes públicos, ou órgãos públicos, assim, que tem a sua experiência tratada no dia a dia. Destaco que, em relação a esse tema gestão pública e seus desafios, o tema ele é bastante oportuno, até porque nós temos aí dois aspectos importantes quando se fala dos desafios da gestão pública. E o primeiro deles é a questão da educação continuada, ou seja, a questão da qualificação e treinamento dos agentes públicos. E o outro ponto importante, que é o segundo que a gente aproveita para inserir no debate que é feito aqui hoje, a questão da gestão estratégica, da informação pública e do conhecimento. Então são esses dois pontos que eu acho que é a base da questão hoje dos desafios da gestão pública e que em hora oportuna o CRE traz para a discussão. Na questão que falei ainda há pouco do primeiro ponto, que é a educação continuada, quando se dá ênfase à capacitação e treinamento de servidor público, tem-se como resultado a prestação de serviço público com qualidade, seja em que esfera que seja aí do poder público. E na questão da gestão estratégica de informação e do conhecimento, que é um outro ponto,
nós temos aí que nas organizações públicas, isso vai contribuir para tomadas de decisões dos gestores públicos, esse gerenciamento estratégico da informação. Então são dois pontos e dois desafios que a gente começa a nossa conversa, fazendo esse paralelo, fazendo essa ligação, ou essa ponte entre os desafios da gestão pública com o nosso painel que trata dos órgãos de controle da administração pública no seguinte sentido, porque todos os dois aspectos que falei ainda há pouco, a educação continuada e a gestão estratégica de informações, elas são importantes na tomada de decisão dos órgãos de controle. E principalmente na tomada de decisão lá do órgão que trabalha, que é o Tribunal de Contas, porque essa gestão estratégica e o servidor qualificado é que vão ser a base de sustentação das decisões que o Tribunal de Contas vai tomar aí no âmbito da sua atuação enquanto órgão de controle e que procede aí a fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial na administração pública, como está previsto na Constituição Federal e na Constituição estadual. Eu me sinto à vontade para tratar desse tema aqui, até pela minha origem, o mestrado que fiz em Administração Pública na Fundação João Pinheiro, e nesse mestrado eu tratei no meu trabalho da questão da gestão estratégica da informação no âmbito do Tribunal de Contas. E naquele momento, quando terminei o meu trabalho, a gente pôde constatar um cenário em que até termino o meu trabalho com uma frase que deixo aqui para discussão também. Sem a qualificação do agente público, sem informação pública acessível, não haverá conhecimento para a tomada de decisões pelos órgãos de controle. E sem controle, não há transparência, não há cidadania e nem tampouco democracia. Então a importância desse painel dos órgãos de controle, ela passa por esse aspecto de que a informação pública seja acessível, da transparência, para que a sociedade seja o principal beneficiado. Pois bem, com essas breves considerações que fiz a ponte do tema geral com o tema específico nosso aqui, ligando aí essa questão dos desafios da gestão pública com os órgãos de controle da administração pública, a pergunta que lanço é a seguinte: o que é o controle da administração pública? Quais os atores que participam desse controle da administração pública? Na verdade, quando trata-se do tema de controle da administração pública, se a gente voltar lá na origem do professor Eli Lopes Meireles, vai sempre passar por 3 palavras o conceito, a definição, que depois, com o passar do tempo, foi melhorado ou adaptado por alguns administrativistas, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva Zanella de Pietro, mas enfim, lá atrás, lá no professor Eli Lopes Meireles, ele fala que é um conjunto, uma faculdade, que um poder, órgão, autoridade, tem sobre a outra e passeia, no conceito dele, em 3 palavras, na questão que envolve a vigilância, a orientação e a correção. Eu até ouso inverter em algumas falas minhas esse conceito dele, porque os órgãos de controle, no primeiro momento, eles têm que fazer a orientação, depois a vigilância, que é a fiscalização, e por último, a correção, que é a punição. Que até dentro de tudo que a gente lê na doutrina, etc., e o aspecto pedagógico, a vez da orientação, ele previne punições futuras, e o gestor ou a administração pública podem tomar providência antes que o dano aconteça, de forma que a gente trabalha esse conceito de controle de administração pública com esses 3 verbos, né? Orientar, fiscalizar e punir, se for o caso. De forma que, nesse contexto, envolvendo aí essa parte dos atores envolvidos, só passar a tela aqui para a gente aqui, que não estamos conseguindo, os atores envolvidos no controle da administração pública, e essa questão da definição que a gente usa aí em alguns pontos tratar, nós temos uma grande arena onde bilhões de reais são executados todo dia ou anualmente via orçamento, de forma que esses bilhões de reais que são executados via planejamento da ação governamental, seja pelo plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária ou a lei orçamentária anual, eles todos têm alguns atores que trabalham junto desse controle da administração pública. Mas, infelizmente, quando chegamos, por exemplo, diante da sociedade, e a gente ouve muito, aí sempre tem essa máxima: não, o problema é do Tribunal de Contas, que não fiscalizou em tempo. Não, o problema é do Ministério Público, que não atuou. Não, o problema é do Judiciário, que
que o juiz também, o processo ficou parado anos. Não, o problema é do controle interno. O controle interno do próprio órgão não está atuando? Ou o problema é do controle social? Então, nós temos esses atores envolvidos nessa grande arena de controle da administração pública, e o primeiro deles que gosto de falar, que é a questão do controle social ou efetiva participação da sociedade, porque dispositivo constitucional, e nas leis, a lei de licitação, lei de responsabilidade fiscal, a lei de Fundeb, a lei de acesso à informação, estatuto da cidade, todos eles têm lá vários artigos que chamam a sociedade para participar, que clamam a participação popular. Audiência pública, conselhos municipais, que falavam ainda há pouco ali fora. Então, tem uma série de instrumentos de participação da sociedade que, às vezes, nós temos que fazer uma meia-culpa e nós somos omissos. A sociedade não participa. Levante a mão aí quem já participou de uma audiência pública em relação ao orçamento público ou em relação a uma licitação de determinado órgão. Vão ter poucas pessoas. São poucas pessoas. De forma que essa participação que tem que ser mais efetiva para que não podemos transferir responsabilidades pelo controle. Um outro ator importante nesse contexto é o Poder Judiciário, que tem que ser provocado, e o Poder Judiciário, ele não pode agir de ofício, assim como o Tribunal de Contas pode. O Tribunal de Contas pode agir de ofício e promover uma auditoria em determinado órgão público, promover uma inspeção, uma diligência. O Poder Judiciário tem que ser provocado. E você tem aí todos aqueles instrumentos à disposição para a sociedade levar a efeito o Judiciário fazer o trabalho, por exemplo, da ação popular, ação de mandado de segurança, uma série de instrumentos que estão colocados à disposição da sociedade para provocar o Judiciário para que ele atue. Né? De forma que também temos um importante ator nesse contexto aí, que é o Ministério Público, atuando de acordo com a sua lei orgânica, de acordo com o que prevê a Constituição, tem um trabalho importante de fiscal da lei e de contribuir também para que os recursos sejam aplicados em benefício da sociedade. Temos a questão envolvendo o controle pelo Poder Legislativo, que também tem muito essa mania, hoje está na moda, né? A gente fala, não, o problema são os políticos, o problema é o vereador, o problema é o deputado, o problema é o senador. De forma que também tem, claro que tem problema, muita coisa poderia o Legislativo barrar. Leis que às vezes são lançadas no mundo jurídico, no âmbito nacional ou estadual, ou até mesmo municipal, leis que nem poderiam estar em vigor, que já tem lá suas vagas de vícios, ou até mesmo trabalho via as comissões parlamentares de inquérito, que deveria ter um viés mais técnico de apuração e não um viés político de apuração. A casa é política, mas também precisa fazer um trabalho técnico das CPIs, e não só aquela utilização para que seja palanque, mídia e etc. Ainda nesse contexto, o controle interno, ou o poder de autotutela, que é o controle da própria administração sobre si própria, que está na Constituição também. Para vocês terem ideia, até 2000, o Tribunal de Contas de Minas fazia o papel do controle interno e externo. Aí teve que baixar uma instrução normativa e falar, olha, prefeituras, vocês instituam o seu controle interno, porque o papel é de vocês ter um controle interno eficiente e que vá assessorar bem o gestor público. Daí que o Tribunal de Contas passou a multar. Quem não implantava, não é o Tribunal de Contas que estava impondo a implantação, não. A questão do controle interno está na Constituição. De forma que chegamos no último ator envolvido nesse controle aí, do que tínhamos para colocar, que é esse controle pelos tribunais de contas. E, na verdade, antes de fazer esse fechamento e esse pulo para o Tribunal de Contas, é importante dizer que nessa grande arena aí que envolve os recursos públicos e controle da administração pública, o importante é a integração entre esses atores, que façam um trabalho conjunto e não a transferência de responsabilidade. Né? Porque assim, o problema é do Tribunal de Contas, o problema do Ministério não é o problema da sociedade como um todo, o problema é de todos nós. Inclusive da participação social na hora de elaborar os planos, depois na hora também de cobrar a execução desses planos orçamentários. De forma que a gente chama a atenção para isso, para que não haja essa transferência de responsabilidade e a integração nesse controle da administração pública. Uma questão que lança já, adentrando o tema que me propus, qual seria esse papel dos tribunais de contas? Como que ele vai exercer esse controle das contas públicas e da atividade financeira do Estado, já que a Constituição prevê que ele está encarregado de proceder aí o auxílio, o controle externo, do qual é titular o Poder Legislativo, de fazer a fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. A questão do papel do Tribunal de Contas passa muito pelo que determina a Constituição. Sim, tem problemas, por exemplo, igual nós estamos enfrentando um problema hoje no Tribunal de Contas que diz respeito à questão da saída dos servidores para se aposentar e da dificuldade para fazer concurso público em relação à queda da receita do Estado
e o limite que está colocado na lei de responsabilidade fiscal para gasto com o pessoal. De forma que hoje é um desafio, não só o Tribunal de Contas, muitos órgãos também estão passando por essa dificuldade, né? De forma que essa questão é importante porque aqueles servidores que adquiriram conhecimento ao longo de 20, 30 anos, eles vão sair da casa sem passar esse conhecimento para os que estão chegando. Esse é um grande problema e como adaptar e como conciliar essa transição. Pois bem, do ponto de vista do tema que diz respeito à questão da eficiência e da efetividade em relação ao controle pelos tribunais de contas, eu levo muito pelo lado teórico e daquilo que a gente aprendeu lá no curso de administração pública, principalmente lá no mestrado, dos termos que a gente vê a todo momento na doutrina, né? Então, busca-se aqueles termos de fora do país, os países que implantaram primeiro o Estado gerencial, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra e por aí afora, e aí nós buscamos lá a accountability, que é aquela questão de prestar contas para toda a sociedade, e o responsiveness. O responsiveness está traduzido no Brasil com a questão do ser responsivo, diferente de ser responsabilizado. Responsabilizado é punição. Ser responsivo. Aí eu caminho um pouco para a questão de dar um exemplo prático. Imaginem que um prefeito coloca no plano plurianual e depois lança na LDO e na lei orçamentária que, logo no início do governo dele, que ele vai construir 2 unidades de atendimento básico de saúde. Aí Distrito X colocou no orçamento, previu lá, alocou valores lá, 100 mil cada uma, 200 mil, que seja que valor que for. E passados aí esses 2 anos do governo dele, 3 anos, ao final do governo dele, ele construiu as unidades básicas de saúde lá no distrito, na zona rural, construiu. O que aconteceu aí, pessoal? Ele deu o quê? Resposta à vontade dos governados que em audiência pública apontaram que o distrito precisava de unidade básica de saúde, ou então apontaram que precisava da canalização daquele córrego que corre a céu aberto e que transmite muitas doenças e problemas de gastos maiores com saúde. Se o governante atendeu aquilo que foi pleiteado pelos governados, é um governo responsivo. E se ele é responsivo, ele dá efetividade à sua atuação. A efetividade baila muito por aí. É você tornar realidade aquilo que os governados pediram. Você apresentar resultado. De forma que a efetividade no controle da administração pública passa por isso, né? O Tribunal de Contas verificar se aquilo que ele planejou, ele executou ao final e atendeu à vontade manifestada pelos governados. Daí que a produção hoje da doutrina desse termo que trouxemos de fora, o responsiveness. É o governo responsivo, que dá resposta à sociedade e que preza o princípio da efetividade. Pois bem, caminhando um pouco mais em relação à questão dessa efetividade, outro ponto que gostaria de chamar a atenção, até porque o princípio da eficiência também está ligado a essa questão, da origem disso. Você tinha aí, nas organizações privadas, a utilização sempre dos famosos, que muitos alunos aqui que estudaram administração sabem, dos 4 S, da questão envolvendo a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. Esses 4 S, quando houve a mudança do Estado formalista, do Estado burocrático para o Estado gerencial, a administração pública foi buscar esses 4 S lá nas organizações privadas. Opa, nós temos que trazer isso aqui para a administração pública. E esses 4 S, né, que nós enumeramos aqui ainda há pouco, que diz respeito à eficiência, por exemplo, o que é o princípio da eficiência na administração pública? A definição de um professor amigo meu mais simples e mais objetiva que eu escutei até hoje. Olha, Marconi, a eficiência é você fazer o máximo possível com o mínimo disponível. Você encurtar caminhos. De forma que, por exemplo, nós temos no estado de Minas, ponte que liga um lado de uma cidade a outro ponto, que liga nada a lugar nenhum, que passa por dia lá 2, 3 veículos. A necessidade dessa ponte, aí nós entramos um pouquinho na questão do custo-benefício, do princípio da economicidade. E a questão do princípio da eficácia, que é alcançar aqueles resultados que você programou. Os objetivos foram atingidos. E a efetividade, que eu falei ainda há pouco aqui, de tornar realidade. De forma que esses 4 S foram buscados na iniciativa privada, nas organizações privadas e colocados nas organizações públicas, de maneira que no Brasil o Estado gerencial ainda caminha passos lentos, precisa caminhar um pouco mais apressado a questão da administração pública, né, que principalmente, como quis a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, que fez 18 anos agora em maio, né, que haja a questão da avaliação de resultados para testar se o gestor público está fazendo, e a avaliação de desempenho para verificar se aquela política pública adotada
foi eficiente. De forma que esse panorama envolvendo esses 4 E's é que a gente traz para vocês, e aproveito também esse momento, e já quase finalizando a minha participação, porque os outros colegas também vão conversar com a gente, na questão que envolve hoje esses termos que estão aí na moda, e a gente passa um pouco, por exemplo, por algumas definições objetivas ou não, e principalmente o que está na moda hoje, que a gente vem lá de administração pública, gestão fiscal, e o termo da moda hoje é governança. A governança, para as organizações privadas, há um tempo aí, a governança, o que significa? Lá na organização privada, nas organizações privadas, significa que você permanecer com responsabilidade no seu ambiente de negócio e obtendo lucro, porque é um ambiente de negócio, obtendo lucro, mas você tem a responsabilidade social. Agora, trazendo para a administração pública, a governança pública. A governança pública, ela hoje passa por 3 pilares de sustentação. O primeiro deles, a capacidade da transparência das ações governamentais. O segundo, a capacidade da participação à sociedade na gestão pública. E o terceiro, a capacidade de gerenciamento da administração pública. E a capacidade de gerenciamento passa pelos 4 E's, pelo resultado e pelo desempenho. Dessa forma, então, é que está desenhada essa questão hoje. Embora muitos autores definam governança de outras formas, a gente trabalha com essas questões objetivas, até mesmo na questão que envolve gestão pública, sendo esse conjunto aí de ações e atitudes desempenhadas pela administração pública para viabilizar o cumprimento das funções de cada ente, seja federal, estadual ou municipal, a implementação de políticas públicas. O importante é esse final aí, priorizando o quê? O planejamento. E quando você vai na definição de baixo, que é política pública, no final o quê? Via planejamento da ação governamental. Então, do ponto de vista, até mesmo dos desafios aqui colocados nesse fórum, a gente chama atenção nesse final também para a questão da importância do planejamento, seja na questão de levar a efeito a política pública, que está em definição, ou na questão da gestão pública como um todo. Todos eles passam pelo planejamento, passam pelo plano plurianual, ou plano de desenvolvimento integrado, seja plano de médio prazo, de longo prazo, ou de curto prazo, que é o caso da lei orçamentária anual. De forma que, para fechar essa parte aqui, em relação à questão do princípio da eficiência, 3 exemplos aqui práticos de atuação do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Por exemplo, numa questão envolvendo o município de 7 Lagoas, uma concessão do transporte público, que precisava ser renovada lá, estava precário. A concessão do transporte público urbano e rural. Lançou-se o edital, o Tribunal de Contas solicitou cópia do edital, estudou o edital, nosso setor de engenharia fez cálculos, e a tarifa que estava colocada lá, de cerca de 40 e poucos centavos, na verdade ela tinha que cair para o usuário por 36 centavos. De forma que a atuação do tribunal suspendeu o edital, refez os casos, aí o município de 7 Lagoas refez o edital, e nessa questão aí, ao final, o benefício da atuação do Tribunal de Contas para que a administração pública observasse algumas questões de eficiência, principalmente de economicidade, e a qualidade do serviço para o usuário, uma economia gerada em termos de 19.235.000 na questão do transporte público em 7 Lagoas, porque o tribunal atuou em tempo e falou, não, vamos suspender o edital. Município de 7 Lagoas, por favor, faça correções no edital, nisso. Aí fizeram as correções. Porque se não for feita a correção, o Tribunal de Contas não libera a continuidade do procedimento licitatório. E o gestor pode ser punido, pode aplicar multa, se ele desobedecer a determinação do Tribunal de Contas. Um outro exemplo que a gente traz também em relação a essa questão envolvendo a eficiência, diz respeito ao que está na mídia, aí, que muitos de vocês têm acompanhado, a questão recente aí da rodovia 424, que liga Belo Horizonte a 7 Lagoas, ali passando por Confins, e o governo do estado lançou um edital para fazer ali uma concorrência internacional. Os municípios atingidos ali, Vespasiano, você tem ali Lagoa Santa e Matozinhos, eles entraram com a denúncia junto ao Ministério Público que aqueles pedágios ali iam ser um impedimento para o pessoal que transita no dia a dia para trabalhar em Confins ou na cidade perto. Você tem que pagar pedágio todo dia, num espaço curto. Chegou a denúncia ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas está analisando e vai tomar as medidas para que, dentro dessa concorrência pública, pelo menos se obedeça a critérios de equidade. Você cobra, por exemplo, um pedágio na 0,50, que está em torno de R$3 ou R$4, mas aqui perto de Belo Horizonte você lança um pedágio valendo R$6, R$8. Qual o critério para que esse valor seja tão alto?
De forma que esses estudos, esse trabalho que é feito pelo Tribunal de Contas para proceder de maneira eficiente e efetiva em benefício da sociedade. Um outro também exemplo prático, trago, que também já está na mídia, aí, a questão da cisão da Codemig, que envolve aí também uma perda futura de receita para o Estado de Minas Gerais. É um trabalho também que o Tribunal, exercendo o seu papel de controle externo, tomou a decisão para que a Codemig, por enquanto, não leve a efeito esses procedimentos, né, de forma que há um estudo interno para ver a viabilidade desse negócio. Até porque nós estamos aí praticamente encerrando o mandato do governador, não estamos aqui defendendo bandeiras de A nem de B. E ao final do mandato, você proceder a essa questão envolvendo patrimônio, seja de empresa pública ou do próprio governo do Estado, tem que se obedecer algumas regras, principalmente as que estão lá no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem algumas questões envolvendo aí a própria perspectiva de queda de receita futura, porque hoje a Codemig gera uma receita considerável mensal para o Estado, através dos royalties, do nióbio lá de Araxá. Isso daqui a 20 anos não vai ter mais? Daqui a 15 anos não vai ter mais? Qual é o impacto que isso vai ter no futuro? De forma que também é um trabalho aí que o Tribunal preza pelo princípio da efetividade do controle. E, por último, a questão que envolve agora recente, que está na mídia também, a questão da contratação do empréstimo pelo governo do Estado, da ordem de 2 milhões, via Codemig também, utilizando a MGI, que são duas empresas estatais. Precisa clarear um pouco mais como está sendo feito esse empréstimo. E também as regras que não permitem esse endividamento no final do mandato, no último ano do mandato. De forma que essa questão se agrava a situação futura do Estado, que já não é boa. Nós temos aí no Brasil também, aí, já bem divulgado, que é o problema da situação fiscal, não só de Minas Gerais, como principalmente do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. São 3 estados que têm uma situação fiscal, infelizmente, do ponto de vista prático, que está desequilibrado, né? Não há equilíbrio, você não tem receita combativa para poder realizar as despesas. E assim como é no nosso dia a dia, você pode gastar aquilo que ganha. Tem que ter um equilíbrio, você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Imagine você todo mês entrar no seu cheque especial ou no empréstimo do banco. Vai chegar uma hora que a bola de neve vai ficar enorme e você não vai ter condições de fazer mais nada, né? De forma que esses exemplos práticos que a gente traz e coloca aqui, é só para perceberem a questão da eficiência e da efetividade que o Tribunal de Contas tem feito nas suas ações. E alguns programas, como o programa Na Ponta do Lápis, em que a equipe de inspeção nossa está visitando as escolas pelo interior de Minas Gerais afora e vendo a situação de cada escola, do ponto de vista de estrutura e de engenharia, e até mesmo do ponto de vista, porque hoje não é só aquela questão do controle formal, né, da legalidade. Não, está aplicando 25%, a Constituição manda, mas está aplicando. Mas e o nível de repetência? E os alunos estão saindo lá da escola com qualidade? Então tem uma série de índices que o tribunal está levando a efeito agora, que ele tem que comparar, não é só cumprir a lei, aplicar 15% na saúde, mas tem que ver se esses recursos estão sendo bem geridos, se a saúde está prestando um serviço de qualidade para o cidadão. Pois bem, encerrando a nossa participação, eu quero aí agradecer o convite feito pelo CRA e agradecer a atenção de todos e tenham uma boa tarde para todos e um bom evento. Muito obrigado. Agradecendo aí ao doutor Marconi, boa a sua exposição aí, doutor Marconi, sobre a importância e o papel do nosso TCE, muito bem ilustrado aí com as informações disponíveis, alguns exemplos que o senhor nos trouxe aí. Gostaria de consultá-lo, parece que o senhor estaria com um problema aí de horário. Tempo ainda, né? Porque nós teremos ao final aí, vamos abrir as perguntas à plateia. Eu tenho, inclusive, uma pergunta para o senhor aqui, mas eu gostaria de primeiro passar a palavra aqui e a gente continuar, né? Depois faremos, então, uma sessão de perguntas aí. Gostaria de passar a palavra, então, para o doutor Zé Graça Fernandes. Vamos falar sobre os taxas, né? Boa tarde a todos, bom dia ainda. Não, boa tarde. Bom, inicialmente, cumpro-me registrar o meu agradecimento pela oportunidade, que me traz, no caso aqui, em apreço, uma tripla satisfação. Primeiro, porque tenho mais uma oportunidade de contato com a sociedade mineira, e obviamente aqui de um grupo seleto. Segundo, porque me permite abordar um tema que me é muito caro, que é relacionado à atuação do Ministério Público envolvendo gestão pública. Mas no caso aqui de hoje tem uma satisfação
especial. Eu sou filho de administrador, meu pai é graduado em administração, com pós-graduação em administração pública. E eu, obviamente, que me vangloriei, e ele ficou extremamente orgulhoso quando eu lhe relatei que hoje eu estaria acatando um convite do Conselho Regional de Administração. Então, é com muita satisfação que eu recebi esse convite. Fiquei extremamente orgulhoso de poder ter essa oportunidade. Quando eu olho aos senhores, podem ter certeza que vejo os passos que pretende cada um seguir, aqueles que o meu pai efetivamente procurou fazê-lo durante toda a sua carreira, né? É um gestor da minha família do estado de São Paulo, né? Mas embora eu seja já mineiro, que cresci no Ministério Público em 1991, né? Sou promotor de justiça, já tenho agora em agosto há 27 anos, e obviamente já me tornei mineiro. Mas meu pai, lá a gente sempre brinca, tudo quanto é ESP que alguém imaginar, meu pai trabalhou, começou trabalhando na CESP, depois foi para a COTESP, depois para a TELESP, depois chegou aí na SABESP, aí ele aposentou e depois também seguiu a carreira sempre como gestor, como administrador, né? Então é uma satisfação muito grande poder ter atenção dos senhores. Como dizia já minha avó paterna, né? Não existe bênção maior para um homem do que ser ouvido, né? E cá entre nós, promotor de justiça, adora ouvir a própria voz, né? E a gente tem a oportunidade de vir aqui ter uma plateia com os senhores, nos estimula em demasia a aqui nos apresentar. Então, muito obrigado. Eu quero externar aqui ao Conselho Regional de Administração pelo convite, fiquei muito me orgulho. Pois bem, senhoras e senhores, o tema que nos foi apresentado, que não está saindo, é a profissionalização da gestão pública e o TAC na improbidade administrativa. E colocando isso como instrumentos de enfrentamento à cultura da corrupção. E os senhores vão perguntar, mas como isso poderia se traduzir como instrumento, como ferramentas de enfrentamento à cultura da corrupção? E vamos aqui nos sermos bem francos. Nós enfrentamos, de fato, uma cultura de corrupção. Nós temos, de fato, uma situação que ainda nos emprega o famoso jeitinho brasileiro. A famosa aquiescência ao furar fila. Aquela questão do ajuda eu te ajudo amanhã. Uma mão lava as outras. Fizeram recentes pesquisas, e os senhores acompanharam, quando se questionou, por exemplo, o cidadão, se ele estaria disposto, caso tivesse um cargo público, a se utilizar dele para beneficiar um parente seu. E sem muitas cerimônias, a grande maioria diz que sim. Nós temos, infelizmente, ainda uma cultura de que o que é jeitinho e o que é crime. Uma socióloga fez essa pesquisa, né? E ela saiu a campo. E ela usava cada vez mais para alterar quem era o protagonista, para assim ela, da história, do exemplo, para assim ela saber o que eu julgava crime, eu, cidadão, e o que eu julgo jeitinho. A conclusão que ela chegou, que perante a nossa sociedade, crime é o que os outros praticam, o que eu pratico é jeitinho. Então nós temos que quebrar esse estilo. E é importante nós termos em mente, que esse negócio aqui funcionar, não vamos fazer, foi que nunca nós tivemos um momento político em que nós tivemos tantas pessoas presas. E obviamente que promotor de justiça que atua no júri, ele está vivendo um momento até que agradável de atuar no plenário do júri. Os senhores já devem ter percebido, quem assistiu o júri, que a primeira coisa que as teses da defesa venha sustentar no plenário do júri é para falar que cadeia é para preto, pobre e puta. Não é isso? Isso realmente, durante um bom tempo, foi de fato uma realidade. Mas hoje vocês vão concordar comigo. Eu tenho um ex-presidente da República preso, eu tenho um ex-governador de Minas Gerais preso, eu tenho um ex-presidente da Câmara de Deputados preso. Algumas semanas atrás, um ex-presidente da Câmara de Vereadores foi preso, hoje está andando com tornozeleira eletrônica. Eu tenho um vereador que está preso. Ou seja, isso aqui é apenas um exemplo de quantos barões que nós temos hoje presos. Por que estão presos? Por um único motivo: são bandidos, criminosos, roubaram o povo. Então aquela história de que quem rouba um tostão
é bandido, mas quem rouba 1 milhão é barão, isso está mudando. Eu tenho bandidos hoje, que até pouco tempo atrás eram paparicados nos maiores eventos sociais e políticos de todas as cidades por aí afora. Era uma sessão beija-mão a eles. Estão hoje onde? No lugar onde devem estar há muito tempo. Outros, muitos do passado, deveriam ter ido para esse local também. Mas infelizmente a sociedade busca evoluir. Então nós temos hoje sim, mas ainda nós temos um problema, senhoras e senhores. Nós ainda enfrentamos, naturalmente, um problema além do controle remoto, nós enfrentamos ainda, perante a sociedade, uma necessidade de enfrentamento à corrupção. Quem acompanha, eu gosto de ficar sempre acompanhando essas tendências das pesquisas, no que se pertine aos anseios sociais, lembro que há cerca de 10 anos as pesquisas apontavam qual era a maior preocupação do cidadão brasileiro. Era a violência. Hoje, a principal preocupação do cidadão brasileiro, a corrupção. E paralelamente a isso, o que nós temos, senhoras e senhores? Nunca se prendeu tanto bandido de colarinho branco como se prende hoje. E há um inconformismo há séculos desses bandidos de colarinho branco. É natural. O amigo do bandido do colarinho branco, ele odeia essa situação. Porque ele só tem vantagens quando o seu amigo bandido de colarinho branco está no poder. E de repente, começa-se a haver uma preocupação em se posicionar esses que querem entrar na vida pública, de que a vida pública é para se tornar uma profissão e não uma esculhambação. Pois muito bem, senhoras e senhores. E por que ainda é? Não foi. Ele foi lento um pouquinho. Senhoras e senhores, o que nós experimentamos hoje? Na sensação, na percepção de corrupção, o Brasil, o povo brasileiro, nós tivemos ainda uma queda no ano de 2017. Com todas essas prisões desse mundo de bandido, me perdoe que o adjetivo que eu consigo dar é esse. Eu acho interessante, né, quando o indivíduo vai lá e rouba a galinha, ele é ladrão. Na hora que ele rouba o dinheiro, dá essa palavra bonita, é corrupto. Ele é um ladrão. E é isso que nós temos, essa forma de se dirigir a esses que assim se constam. Pois muito bem, mas nós ainda temos uma percepção ainda muito alta. Aliás, no ano de 2017, essa percepção, ela aumentou em relação ao cidadão. Ela aumentou ao cidadão, nós chegamos a ponto, senhoras e senhores, de estarmos na 96ª posição, tendo uma pontuação de 0 a 100, quanto mais alta, menor seria a sensação de corrupção, de ser vítima, a nossa nota caiu para 37. O que isso significa? Nós perdemos no ano de 2017 17 posições no ranking mundial. Vejam só, e aí vem a pergunta que se coloca. E vamos tentar entender o seguinte: você tem uma coisa que nós somos bons, nós brasileiros, para dar palpite, é sermos técnicos de seleção e política. O brasileiro, você pediu uma opinião para ele, como técnico da seleção brasileira, ou na questão da política, batata. Né? Você tem a solução para resolver a seleção brasileira. Só não é campeão quando o técnico da seleção não ouve a solução que o brasileiro tem. Porque cada brasileiro, em cada mesa de boteco, durante toda a Copa, você vai ter ali as soluções plenas para nós termos a 6ª estrela no peito ao final dessa Copa. Não é isso? O mesmo vale também em relação à política. E logo que tanto de imediato, quando você pergunta qual é a solução para isso, e todo mundo invista mais na educação. A resposta é uma soma imediata, não é isso? É batata. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para todo mundo aqui, algum poderia falar, eu queria que investisse mais no futebol, né? Mas perfeitamente, mas eu tenho, tirando a brincadeira de lá, todos farem. Pois muito bem, senhoras e senhores, nós não podemos nos esquecer que no que se refere a investimento em educação, nós aplicamos em torno, a nossa média é em torno de 5% do nosso PIB. O que não é muito, a menos
do que os países tidos como de mais evoluídos no enfrentamento à corrupção aplicam, que gira em torno de 6% do PIB. Isso nos dá um sinal, senhoras e senhores. O nosso problema não é de fato, senhoras e senhores, quantidade de recursos. Embora prestem atenção na próxima campanha eleitoral. Como é que um indivíduo, quando é candidato, principalmente se ele estiver à reeleição, candidato à reeleição, qual é o primeiro discurso que ele faz quando ele quer falar que ele é um bom investidor na educação? Eu, no ano passado, apliquei X mais Y do que havia sido aplicado no outro anterior. Como se aplicar mais fosse sinônimo de eficiência. Quando na verdade o que a gente esperava é o seguinte: olha, eu apliquei o mesmo tanto que foi aplicado no ano passado e eu fiz mais do que foi feito no ano passado. E por que isso ocorre, senhoras e senhores? Qual é exatamente então a nossa grande dificuldade quando nós estamos falando então em enfrentamento à corrupção? A nossa grande dificuldade é que nós temos que ter sempre em mente que esse enfrentamento ela passa por uma série de linhas de atuação. E duas delas aqui estão intimamente ligadas, umbilicalmente ligadas à atividade dos senhores. Duas dessas transformações passam pelo dia a dia do gestor público. É no gestor público, na pessoa dele, que essas transformações nascem. Porque nós temos aqui, sem dúvida alguma, uma vontade política. Perfeito, é necessário que haja vontade política, que haja as denúncias de corrupção, que os fatos de corrupção venham à tona. É necessário que haja isso, senhoras e senhores. Que haja uma abordagem sistemática, ou seja, que nós comecemos a ensinar lá no berçário que furar filha é feio, que colar na prova é errado, porque ninguém é corrupto da noite para o dia. E me perdoe a franqueza. Certo dia, minha sogra, chegou para mim na última eleição, e ela vira para mim e fala assim: olha, eu acho que nós temos que mudar todos os políticos. Aqui só tem uma solução, é mudando os políticos. Eu não aguentei reconfinar ela. Eu acho que se a gente mudasse os eleitores, a gente tinha uma frenagem mais rápida, viu? Trouxesse os eleitores da Suíça para cá, eu acho que a escolha ia ficar. Só não acho, não. Né? Ela parou. Eu falei: por que o político? Me perdoe, vamos parar de confundir política com politicagem, político com politiqueiro. Nós temos muita gente boa aí fazendo atividade política. Porque o que é política? Nada mais é, se for lá na definição mais simples, a busca do bem-estar social. Logo, que é o político? Aquele que busca o bem-estar social. Agora, não confundam aquela listagem que eu coloquei, e além de uma série de outros, né, que nós temos, e mais uns outros que nós esperamos em breve, teremos lá. Eu sonho assim naquela... eu vejo aquele berço não, perdão, um triplex, né? Em vez de beliche. Né? E assim, dos partidos mais variados, né? Porque eu já percebi o seguinte: bandido na política não escolhe partido, tá? Eles não, é o partido que der, filho. Esse daqui eu tenho bandido em qualquer partido até hoje, não me perdoe. Então eu vejo alguns falando assim: não, porque o partido X é... e o outro não tem não, né? É só esse aí teu. Não, porque fulano... e o outro. Ou seja, nós temos... E também não tem ideologia, viu? Corrupção, vocês aprendem. O indivíduo é da esquerda. Na esquerda tem bandido. Não, mas ele é da direita. Esse daqui é da... Na direita tem também. Não, mas esse aqui é da centro-esquerda. Não tem problema, vou repetir. Mau caratismo não escolhe ideologia partidária. Certo? Então vocês podem ter certeza disso. Da mesma forma que a gente sempre brinca. Eu lembro isso, eu aprendi porque eu ingressei no Ministério Público com 23 anos. Né? Então, com 23 anos, eu não lembro quem que... Eu não imagino até hoje, eu não consigo fazer o que eu estava falando lá atrás, eu não sei quem que era mais irresponsável. Eu ou a banca examinadora que me aprovou no concurso, me colocou com 23 anos, sendo promotor de justiça. Mas o que era o problema? 23 anos, o que é uma das primeiras coisas que o promotor de justiça vai fazer quando ele passa no concurso? É fazer júri. Até porque júri todo mundo refuga, né? Então você é o substituto, faltou o promotor de algum lugar para fazer júri, lá vai o infeliz do substituto.
tudo. Aí a gente já tem a lista ali no gabinete da Procuradoria, você tem a lista dos promotores. Pois bem, aí eu lá fazer. E o que era aquela questão? Qual que era a primeira coisa também que a tese da defesa vinha, o advogado, né? O promotor aqui é um menino, né? Não tem experiência nenhuma de vida, né? Aí você já tinha aquela frase pronta na hora que ele falava, né? O senhor está se esquecendo que não se deve medir o caráter de um homem pelo número de fios de cabelo branco, porque afinal de contas os hipócritas também envelhecem. Ele falava isso aqui. Então, mas o que eu quero dizer? Que também o jovem, nós temos que tomar muito cuidado. Eu vejo de vez em quando os discursos aqui, não, vamos botar pessoal novo, tá? Com bom caráter. E também não é porque o rapaz tem pouca idade, que isso também é sinônimo de bom caratismo. Eu também tenho muito jovem mau caráter também, certo? Então, é para vocês verem a dificuldade que nós temos de verificar. Mas tem dois pontos aqui que estão vinculados às suas. E quais são esses dois pontos? É ali que passa salários, meritocracia e cultura de excelência na função pública. E me permitam aqui, senhoras e senhores, e aqui eu estou falando efetivamente da função de quem? Da função do administrador, do gestor. E eu lhes pergunto, o que é um bom gestor público? O bom gestor público, numa linguagem bem simples, e qualquer cidadão vai me responder isso com maior facilidade. É aquele que faz acontecer. Porque o administrador, qual é ele? Enquanto na administração pública, qual é a função dele? Enquanto o judiciário, o Ministério Público estão lá fazendo o pós, o Tribunal de Contas do controle no pós, você tem um gestor público que é o que está o quê? Ele busca aquilo que está previsto na legislação, como os direitos sociais, ele vê lá quais são as políticas públicas que tem que se desenvolver e o que ele faz. A sua função é tornar aquilo que está em abstrato em concreto. E os senhores vão me falar, é fácil? Não é fácil. Porque além de eu ter que planejar, além de eu ter que controlar, além de eu ter que organizar, eu ainda tenho que fazer nos mais variados ambientes. Tem ambientes de certeza, não é? Tem, mas podem ter certeza. São as coisas mais raras que tem, é quando temos que tomar uma decisão num ambiente de certeza. Porque, em regra, o ambiente, quando é apresentado ao gestor, ele está ou num ambiente de risco ou num ambiente de uma incerteza absoluta. E diferente dos órgãos de controle, eu sempre dou um exemplo do prefeito e lá do secretário, imagine uma determinada cidade, caiu a ponte. A ponte caiu. E uma determinada comunidade se sentiu prejudicada com aquela ponte. Senhoras e senhores, aquela comunidade não quer saber se tem lei 866, aquela comunidade ela não quer saber se tem recurso, aquela comunidade ela está pouco se danando, e com razão, afinal de contas ela paga seus impostos, como é que a gestão pública vai se desenvolver naquela situação. Mas uma coisa que ela quer fazer é o quê? Ela quer a ponte. E ao gestor público não é dado aquele momento de tranquilidade que eu sempre digo que tem os órgãos de controle posterior, para depois eu vejo como é que fica. Não! O gestor público ele vai ter que se virar nos 30, como dizia, e ele vai ter que fazer a ponte. Por isso, senhoras e senhores, que se exige o que então na gestão pública? Se exige exatamente que deixemos de lado essa politicagem barata que muitas das vezes nós verificamos na hora do preenchimento de cargos públicos e se passe de fato a valorizar aquele que temos na nossa sociedade sendo preparado para exercer aquela função. É aí que entra efetivamente então a importância na quebra dessa cultura de corrupção, da valorização, da profissionalização daqueles que são preparados para isso, que é o administrador. Nós temos naquelas funções que efetivamente são funções que devem ser ocupadas por agentes políticos. E eu admiro e invejo um bom político. Aliás, eu não imagino um agente com maior coragem do que o agente político. Cá entre nós. Imagine sair candidato. Porque no exato momento que você coloca o teu nome na boca do bom cidadão,
você também coloca teu nome na boca daquele pinguço que fica o dia inteiro no boteco, falando abobrinha, e que o sonho dele é falar mal da vida dos outros, independente se aquela pessoa é ruim ou boa. Então, nós temos também que respeitar a figura do bom político, e existem esses bons políticos, mas para a atuação política, você já tem os cargos específicos. Agora, dentro da estrutura orgânica da administração, o que nós precisamos de fato é, cada vez mais, a valorização e a profissionalização daqueles que vão fazer essa administração, que vão executar, que vão planejar, senhoras e senhores. Eu vou rápido. Como diz, parece que fácil, mas não é. Aliás, no mundo dos negócios, os senhores que estudam sabem muito melhor que eu, que qual que é a grande, o que é o bom político, qual que é o bom administrador, o bom gestor. Quando uma empresa fala, poxa, agora nós arrumamos um que efetivamente vai levantar, vai impulsionar isso aqui para cima. É exatamente o que ele faz, senhoras e senhores. Ele faz a diferença naquela empresa. Por quê, senhoras e senhores? Porque ele é capaz de traçar a boa estratégia. Ele faz o que, senhoras e senhores? Que eu, de fato, produza aquilo que todo o processo de trabalho se implica. E nós, na gestão pública, também temos um produto a entregar ao cidadão. Equivoca-se demasiadamente aquele que imagina que por ser a gestão pública, e aqui faço uma pausa, e não são poucos, né? Eu nunca vou me esquecer, isso aconteceu não tem muitos anos, numa determinada, eu sou promotor, sou titular da Promotoria de Justiça de Uberaba, né? Sou 15º promotor, mas estou requisitado pelo Procurador-Geral já há 5 anos. Em BH, quero que minha família continue em Uberaba, porque eu amo Uberaba, como disse, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Eu vou ser enterrado em Uberaba. Cheguei lá em 98, quando meu menino tinha 51 dias, né? Lá a minha Luísa nasceu, e é lá que eu quero morrer, né? Mas tirando a filosofia e a poesia daqui da questão, o que eu quero dizer? Eu nunca vou me esquecer de uma situação de um determinado servidor, passou no concurso, eu lá entrei com as ações, e aí o município entrou, fez os concursos, porque realmente tinham cargos que não eram cargos que se permitia a ocupação que não fosse mediante concurso, cargos de natureza efetiva, e a prefeitura fez, fizemos um TAC, a prefeitura fez, e eu nunca vou me esquecer dessa cena. Aliás, são duas, se você tem que falar rápido. Mas essa cena, um determinado dia, um servidor entrou, recém-concursado, né? Ele sentou à minha frente na sala, eu vim aqui para reclamar que eu estou sendo perseguido. Perfeito? Qual é o problema da sua perseguição? Ele havia ingressado no serviço público fazia poucos meses. Olha aqui, doutor, não tem condição. Eu me passo uma tarefa, assim que eu acabo de fazer, já vem meu supervisor e manda eu fazer outra. Eu não estou tendo, doutor, que sufoco que está a minha vida. Eu virei para ele e falei assim, deixa eu explicar. Sabe aquela coisa que você escuta, vou entrar no serviço público para me acomodar? Então, isso é os vagabundos que gostam disso. Então, por exemplo, em todas as classes, você tem aqueles que entram, mas só que tem que ser vagabundo esperto. Fica quieto no teu. Deixa eu te falar, porque o servidor público que nós precisamos desse país é aquele servidor público que ele só para na hora de almoçar, na hora do seu lanche e na hora que acaba a sua jornada de trabalho. O que está de errado em seu chefe está exigindo que você tenha uma alta produtividade, que você trabalhe. Mas não é assim. Eu falei, então agora o erro é que ele não está cobrando dos outros. Não, você quer denunciar que tem algum lá que está sendo protegido? Claro que ele não queria, porque o problema dele era o quê? Ele queria era não trabalhar como tinha outros que não trabalhavam. E não que os outros também fossem cobrados a trabalhar. Então essa também é uma cultura que nós temos que quebrar. Porque serviço público e gestão pública também exige esse desenvolvimento. E é aí então que vem a estratégia daqueles que fazem acontecer. E é aí que surge o bom administrador. Então o primeiro passo que nós temos, e aí vem muita garantia, é essa necessidade de valorização. Porque isso implica em planejamento. O que quem conhece a gestão pública no Brasil sabe o quanto isso é deficitário. Não há segmento nessa questão. Na década de 60, na década de 50, isso é uma pesquisa, nas empresas norte-americanas, e aqui eu estou falando do setor privado, nós tínhamos menos de 10%, era 9 e poucos por cento, que adotava planejamento estratégico.
Senhoras e senhores, quando eles verificaram a necessidade, que eles estavam perdendo espaço, houve de imediato uma mudança, uma tônica na atuação. E o que nós tivemos 10 anos depois, senhoras e senhores? O inverso do quadro. Aquilo que nós tínhamos eram nem 10% das empresas adotavam planejamento estratégico, para 10 anos depois, quase 100% das empresas estarem adotando planejamento estratégico, senhoras e senhores. Mas não basta o planejamento estratégico, e daí que volta novamente a necessidade do bom administrador. Porque além de planejar, o que é necessário, senhoras e senhores? Executar, controlar. Não é isso? E é aqui que vem. E onde é que está efetivamente que reside? Aqui nós temos aqui essa pesquisa que foi apresentada no ano passado. E o que nós temos aqui? O grande problema: projetos que são, planejamentos que são apresentados sem qualquer definição clara do objeto. O mais clássico de todos: má comunicação. Eu não converso, eu sou uma ilha. Isso não é um administrador, isso não é um gestor, ele é um líder. Ele é que conduz o grupo. Falta resistência dos funcionários. Tocar o tempo certo. Financiamento insuficiente. Ah lá, quanto que é falta de dinheiro que é o problema nos projetos? Apenas 9%. O nosso problema, então, está onde? É na profissionalização. E para concluir, o que vai ser rapidinho? 2 minutinhos, eu concluo. Mas temos também uma outra situação. Se é necessária a valorização do administrador, também é necessária uma mudança no tratamento dispensado pelos órgãos de controle a esse administrador, quando possível também. Não basta apenas atuarmos com órgão de repressão. E o exemplo clássico que eu dou aqui para vocês é o seguinte: isso daqui é um concreto, né, trazido pela ONG Não Aceito Corrupção. Ela fez um levantamento das ações, senhoras e senhores, as ações de improbidade propostas de 95 a 2016. 21 anos, só um dado importante. A média de uma ação de improbidade, a média, eu conheço alguns que duraram 20 anos, né? A média é 6 anos e 1 mês. Uma brincadeira. Isso, a hora que você faz nos Estados Unidos, por exemplo, isso é uma piada, né? Como é que uma ação pode demorar tudo isso? Um detalhe importante, senhoras e senhores: nesse período de 21 anos, sabe quantas foram concluídas? 11.607. Você sabe qual que é a média disso? 1,12 por dia. Num país continental como o Brasil, você conclui uma ação, 12, uma ação por dia de improbidade. Isso é ridículo, comparado, inclusive, a sensação de corrupção que nós temos nesse país. Senhoras e senhores, mas não é apenas, eu pensei que tinha cortado o microfone, né? Mas não é, no que se refere ao âmbito também, não só do Ministério Público, como também de outro órgão encarregado da investigação, por exemplo, a polícia. Nós temos dificuldade também na conclusão dessas investigações. Aqui, prova desse dado que foi trazido pelo portal, está lá no portal, no Jornal do Estadão. Não é isso, senhoras e senhores? Vejam lá, dos 3.018 inquéritos que nós tivemos instaurados em um determinado período, nós tivemos que em 73% não houve a proposição por parte da polícia de qualquer indiciamento. O indiciamento é quando o delegado, o presidente daquela investigação, ele conclui que houve a prática de um ilícito e aponta quem seria, na sua convicção, aquele responsável por aquele ilícito. Nós temos, então, uma dificuldade de 2 órgãos aqui. Eu poderia trazer exemplos aqui a tarde inteira de órgãos de controle, dificuldade. Mas nós temos 2 órgãos, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, e mostro aqui aos senhores que nós não podemos, então, nos utilizarmos apenas e tão somente da repressão. Claro que precisamos dela. Aqueles que lá espelhamos lá, fundamental. Tem mais uma série que espero que estejam caminhando nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Triplex, depois nós temos um quadriplex, aqueles beliches gigantes, assim, né? Podia colocar tudo numa cela só, né? E dos mais variados grupos, né? Políticos. É interessante, né? Porque sempre teria uma coisa, como é que chama agora? Lúdico. Mais lúdico. Pois muito bem. Então, só para concluir, estou rápido. É necessário, enquanto aqui no Brasil nós batemos na repressão apenas então somente, o que nós verificamos lá fora, senhoras e senhores? Isso aqui foi um estudo que fizeram em 395 acordos envolvendo atos de corrupção no mundo. Desses 395 acordos, foi possível a recuperação de 6,9 bilhões de dólares. Pois bem, senhoras e senhores, desses 6,9 bilhões de dólares, 8,5
89,9%, ou seja, 6 bilhões, ou seja, 90%, foram frutos de acordos realizados aonde? Nos países onde não havia sido praticada a corrupção. Apenas você tinha as empresas que lá estiveram. Os agentes corruptos eram de outros países. E desses 6 bilhões, quanto que voltou para o país onde de fato teria ocorrido a corrupção? Apenas 197 bilhões. Eu não preciso falar para vocês que qual foi o país que mais os casos foram resolvidos mediante acordo, né? O segundo ali vocês conhecem, que é pragmático. Aliás, lá no Panamá, nós estamos com a dificuldade, o Ministério Público lá está num problema sério, né? Porque também lá tivemos problema com algumas empresas, mas o que acontece? Como o dinheiro passava lá pelos Estados Unidos, a justiça americana, através dos órgãos dela lá, já fizeram um acordo, e agora a hora que a justiça do Panamá chama o pessoal para, como é que nós vamos fazer para reparar o dano? Eles falam, não, nós já fizemos todos os acertos lá com os Estados Unidos, agora vocês vão lá e vão lá discutir com os Estados Unidos. E inclusive não tem outro termo, por quê? Porque o dinheiro realmente, de fato, eles pegaram o que tinha mesmo e está lá. E aí agora vai se discutir com os Estados Unidos o que é que ele vai recambiar. Ou seja, eles são aptos na hora de fazer o acordo. E nós aqui não, inclusive continhamos numa lei, na lei de improbidade, a vedação ao acordo. Com qual objetivo? Burocracia. Pois muito bem, senhoras e senhores, aliviar os acordos. O que é importante então? É importante essa mudança dessa tônica. Hoje, tem que haver a repressão? Sem dúvida alguma que tem. Nós temos casos efetivos que a repressão, inclusive, tem que ser forte. Essa repressão tem que implicar, inclusive, em medidas drásticas, como, por exemplo, restringir a liberdade desse indivíduo. Mas nós também temos outras situações em que é possível e até recomendável em que você haja a composição. Por quê? Porque mais do que uma atuação demandista, que eu já mostrei para vocês o que essa ação demandista durante 21 anos representou. Bonito, uma enxovalhada de ações, mas quantas julgadas por dia? Uma, transitado julgado. Uma, num país continental como é o Brasil. E aí, efetivamente, que nós surgimos o que, senhoras e senhores? Esse instrumento, que é um instrumento pelo qual se possibilita o ajustamento de quando acaba agora. Então, e temos então esse instrumento pelo qual nós devemos utilizar efetivamente para fazer a composição desses acordos visando a equação, a valorização então do profissional da administração pública. Paralelamente, nós temos que ter também a possibilidade dessa composição visando a celeridade da solução da questão. Muito obrigado e desculpa. Pois a questão aí da nossa horário aqui, muito entusiasmo aí da sua parte, muito boas colocações. Tem algumas provocações aqui para fazer, mas vou deixar para o final. O senhor está com um problema de agenda? Queria responder só uma pergunta aqui para a gente ser coerente aí com o nosso público. A pergunta do Eduardo César, doutor Maroni Braga. As câmaras municipais recebem do TCE a análise de conta dos municípios para julgamento. A análise do TCE se faz sobre a aplicação de recursos em saúde, educação e pessoal. Não é pouco, já que não se analisa licitações, contratos e convênios, portas para a corrupção? Ok. A pergunta passa muito, a gente ficaria muito tempo aqui para explicar a questão de contas de governo e contas de gestão, que tem essa diferença na doutrina e também no âmbito dos tribunais de contas. A questão das contas de governo, ela pega, principalmente o que você falou aí, os índices de saúde, ensino, e os balanços financeiros, balanço orçamentário, esses números gerais da gestão durante o ano. As contas de gestão, o tribunal fiscaliza através de auditorias e inspeções próprias, que ele programa essas auditorias e inspeções, ele vai ver a licitação, vai ver determinado contrato de execução de prestação de serviço, ou através mesmo também da representação da denúncia, que chega junto ao Tribunal de Contas. Essas denúncias são encaminhadas, aí sim é verificado o que nós chamamos lá dos atos de ordenamento de despesa, que é, por exemplo, quando a equipe vai em loco, ela verifica a nota de empenho, a nota fiscal, o contrato, por aí afora, toda a documentação. A grande diferença é essa, a questão das contas de governo e as contas de gestão. Essa que é a questão, porque o escopo é diferente. Não tem como o tribunal pegar, por exemplo, os 853 municípios de Minas, que fiscaliza na parte dos municípios,
e fazer essas inspeções durante o ano todo, todos os municípios, e colocar na prestação de contas anual. Aí ele utiliza sistemas de informática que mandam o volume, por exemplo, das contas de governo no dia 31 de março. Aí a PCA chega, a do ano passado, por exemplo, de 17, chegou 31 de março de 18. E as outras informações mensais e bimestrais, que acompanham através do sistema. As licitações, os atos de ordenamento dos sistemas, que aí cai na nossa malha fina, cai no direcionamento de inspeções, né? E muitas das vezes não tem como fazer esse julgamento, mas você tem instrumentos próprios, fora da questão envolvendo aí as contas de governo, para poder acionar o tribunal, para poder verificar o que nós chamamos lá desses atos de ordenamento de despesa, que são as chamadas contas de gestão, que é diferente das contas de governo. Não sei se fiz entender. Ótimo, bem explicado aí. Muito obrigado. O senhor então vai se ausentar. Agradecido aí, parabéns aí. Passar a palavra então para o doutor Leopoldo Lacerda, nosso tempo aí está meio corrido, por favor. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Tentarei ser breve, que já adentrando a hora de almoço, sem prejudicar muito a apresentação. Doutor Antônio Eustáquio, muito obrigado aí. Em nome do senhor, eu agradeço o convite do Conselho Regional de Administração. Uma grande oportunidade da Polícia Federal estar aqui, apresentar sua visão, o seu lado, o seu trabalho. Assim, está sendo muito gratificante para mim ter essa interação dos senhores, principalmente nesse fórum da gestão pública. A gente sempre, nos casos de corrupção e desvio de verbas públicas, a gente sempre está falhando um pouco. A gente sempre tenta olhar pelo lado do gestor público, das dificuldades dele em administrar e o seu grau de participação dentro de uma investigação. Tá? Bom, cumprimento também o Dr. José Carlos, membro do Ministério Público, Dr. Hudson, Dr. Marcondes teve que se ausentar, mas eu sempre ressalto da importância da integração entre os órgãos. Eu sempre repito, né, se para combater o crime organizado a gente precisa ter um combate organizado. Para a gente combater o crime organizado, uma organização criminosa precisa ser um combate organizado. E a Polícia Federal, dificilmente ela consegue fazer isso sozinha. Então a gente tem um grande apoio dos órgãos de controle, TCU, TCE, CGU, CGE aqui no Estado, o Ministério Público é essencial, a Justiça. Então é um prazer estar ombreando o senhor aqui nesse evento. Bom, o tema proposto para a gente discorrer é o papel dos órgãos de investigação no combate à corrupção. Onde queremos chegar? Então eu dividi a apresentação em duas partes aí. Primeiramente, a Polícia Federal, na última década, ela ganhou aí grande parte do tempo da mídia no combate à corrupção. Mas por que isso? Qual foi a evolução da Polícia Federal para ela chegar onde estamos hoje? Houve dentro da Polícia Federal uma estruturação para atender esse tipo de crime, para investigar esse tipo de crime. Até 2008, não existia uma delegacia especializada ou investigadores especializados no combate à corrupção e desvio de verba pública. Esse tipo de crime ele era atribuído à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. É uma delegacia, ela é mais voltada para fraudes tributárias, crimes de estelionato, falsificação de documentos, e nela também ela era responsável pela investigações contra a corrupção. Até 2008, veja que é uma coisa bem recente. A partir de 2008, essa atribuição passou a ser das, então, DELEFINs, Delegacias de Repressão a Crimes Financeiros, porque o perfil dos investigadores que atuavam em investigações de crimes financeiros se adequava um pouco ao que era necessário para investigar crimes de corrupção e desvio de verbas públicas. E somente
3 estados possuíam essas delegacias especializadas, que era Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Foi então somente em 2011 foram criadas mais outras 14 delegacias, ou seja, só havia 17 delegacias em 17 estados responsáveis eram especializadas em investigar corrupção e desvio de verbas públicas. E em 2011 também foi criado uma unidade central em Brasília, no nosso edifício 7, que foi o Serviço de Repressão e Desvio de Recursos Públicos. Isso foi importantíssimo dentro dessa evolução histórica, por ter um órgão central responsável em dar apoio e a estrutura logística para a gente realizar essas investigações. E aí em 2016, isso a gente já está falando então há pouco tempo, há 2 anos, foi que as unidades especializadas se alastrou em todas as unidades da federação. Então hoje a gente tem toda unidade, uma delegacia que hoje se chama Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros em cada estado. Em cada capital a gente tem uma delegacia especializada. E recentemente, no final do ano passado, foi criado o serviço, a unidade central, que era um serviço, ele foi alçado à categoria de coordenação geral. Isso é de suma importância porque demonstra a grande prioridade da Polícia Federal em combater esse tipo de crime e a estrutura que a gente vem recebendo nesses anos e principalmente ultimamente, no último ano, para o combate da corrupção e desvio de verba pública. Não sei se está muito legível aqui, isso aqui são algumas estatísticas, como que então essa estruturação dentro da Polícia Federal, ela já apresenta alguns resultados. Então, o primeiro gráfico aqui, quantidade de operações deflagradas de desvio de recursos públicos. Aqui está somente dados estatísticos de desvio de recursos públicos. Veja que ultimamente houve um salto, não só por causa da Lava Jato, mas em razão de várias outras investigações e operações policiais em todos os outros estados que foram criadas delegacias especializadas. E aqui o segundo gráfico, o percentual de operações de desvio de recursos públicos em relação às outras operações da Polícia Federal. Porque a gente pode pensar, se a Polícia Federal ela começou a dar prioridade a esse tipo de investigação, será que as outras áreas de investigação, como tráfico de entorpecentes, meio ambiente, crime eleitoral, ele foi prejudicado? Aqui a gente está demonstrando que basicamente não, vem permanecendo aí entre 15% e 20% o número de operações policiais referentes a desvio de verbas públicas e em relação às outras áreas da Polícia Federal. Tá certo? E aí, ultimamente, a gente tem dado uma grande ênfase nas investigações, que é o rastreamento do recurso público desviado. Tão importante quanto prender os autores do crime é a apreensão e o bloqueio de bens e valores a fim de recuperar. Se a gente for olhar o maior número, ou quase todos os crimes que são atribuídos à Polícia Federal, eles possuem um caráter de motivação, a questão financeira. São poucos crimes que não têm a questão financeira como ponto crucial que motiva o crime. Então, ou seja, a nossa investida começou a mudar um pouco de foco também para retirar a motivação do crime e ir atrás do dinheiro. Porque muitas vezes o agente criminoso, ele contabiliza, né, no custo-benefício do crime, se ele vai ser preso. Bom, se eu serei preso, eu ficarei aí alguns dias, né, o que eu consegui desviar, que eu consigo contratar um grande escritório de advocacia e ficarei 5, 10 dias, alguma coisa assim.
sempre contabilizo, mas quando a gente apreende os valores, aí a gente vê na face da pessoa, do investigado, a sua preocupação. Poxa, eu vou ficar preso ainda e vou perder tudo aquilo que eu fiz. Tá? Então começou a ser um foco da Polícia Federal, às vezes até mais do que a prisão. Prisão é o que chama mais a atenção, mas o grande foco nosso hoje é buscar o recurso público desviado. Por isso que nos primeiros anos ali, a cifra está zero, a gente não tinha um controle ainda, a gente não tinha a estatística de quanto de recurso público foi bloqueado e recuperado aos cofres públicos. Essa preocupação ela começou ali em torno de 2012, 2013. Em 2016, nós fechamos um ano com 3 bilhões e meio de recursos públicos bloqueados. E dentro de uma estatística de 18 bilhões de prejuízo. Ou seja, em 2016, de 18 bilhões de recursos públicos desviados, que foram objeto de investigação pela Polícia Federal, nós conseguimos bloquear e recuperar 3 bilhões e meio. Veja ainda que a gente precisa evoluir muito ainda nesse novo formato. 3 ou 13? 3 bilhões e meio. E o quantitativo de prisões nas operações de desvio de recursos públicos. Veja que também houve momentos de crescimento e diminuição do número de prisões. Ali, 2014, começou a crescer muito em razão também da Lava Jato. A Lava Jato ela foi deflagrada na sua primeira fase em março de 2014. A gente fez 4 anos agora de operação. E veja que interessante, os agentes presos em operações, agentes públicos presos em operações de desvio de recursos públicos. Aqui embaixo está o percentual. Vejam que não é a maioria. A maioria de indivíduos presos em operações de desvio de recursos públicos são empresários, são lobistas, são pessoas ali que estão ao redor do gestor público, tentando convencê-lo e mostrar que é um bom negócio desviar de recursos públicos. E é por isso que eu falo a grande importância do administrador, como ator também para coibir, juntamente com os órgãos públicos, coibir a corrupção. É responsável também por essa grande onda de combate à corrupção. Muitas vezes a gente, nos interrogatórios de algum servidor público que está sendo preso ali, que se envolveu em um caso de desvio de recursos públicos, ele normalmente tem uma fala, ele sempre diz assim: não, mas veja bem, doutor, eu fui envolvido, não tive como escapar dessa, né? Isso foi acontecendo. A gente duvida que seja realmente só isso, sabe? Porque quando algum ladrão está passando na porta da nossa residência, na porta da nossa sala, o que a gente faz? A gente tranca a porta. Né? Esse deveria ser o comportamento também de um gestor público. Se você está sendo envolvido nisso, é porque você também baixou a guarda. Os seus mecanismos de prevenção à corrupção dentro do órgão não foram capazes de frear a ação desses corruptores. E aqui eu trago os dados estatísticos da Lava Jato. Hoje não tem como falar em combate à corrupção sem citar a Lava Jato. A Lava Jato está sendo um grande divisor de águas, a Polícia Federal avançou demais com o que a Lava Jato trouxe. São dados que foram fechados em agosto do ano passado. A Lava Jato ela se multiplicou em várias outras investigações através das delações premiadas. Elas acabaram abrindo outros braços, outros tentáculos em outros estados, que eu acho que até o nome do Lava Jato, que era um posto, dentro de um posto de gasolina, ele se transformou em uma marca, e não exatamente em uma investigação que tinha a ver com a lavagem de dinheiro num posto de gasolina. Então é interessante,
esses dados estatísticos aí, veja bem, tanto a quantidade de mandados de busca e apreensão, condução coercitiva, prisão, né? Agora, lá embaixo foi quando começou a grande preocupação em buscar o patrimônio desviado, aí que a gente começa a ver os dados de valores analisados, ou seja, investigados pela Lava Jato, chega a 12,5 trilhões. Desses 12,5 trilhões, pelo menos 2,4 bilhões foram detectados como desvio de verba pública. E desses 2,4 bilhões aí, um grande valor está fora ainda, alguma parte está fora do Brasil, sendo 745 milhões já repatriados. Esse aqui eu considero como maior dado estatístico, maior resultado do que as prisões. Porque a prisão é importante para desarticular aquela quadrilha, tirar ela da sua atividade. Mas recuperar o prejuízo é um grande objetivo que a gente está tendo também. E a Lava Jato ela trouxe um importantíssimo efeito secundário. É claro que o objetivo da operação é investigar, apontar os autores e reunir a materialidade do crime. Esse é o primeiro objetivo. Mas ela trouxe outras consequências. Uma delas é quebrar aquela ideia de que a lei não era para todos. Ao vermos aí os maiores poderosos do Brasil, os maiores empresários que nunca pensavam que seriam algum dia pegos, estão hoje atrás das grades, e aquele trabalhador, aquela pessoa que pega um ônibus, uma lotação às 5 da manhã para chegar no emprego às 8 e trabalhar, e depois voltar para casa e chegar só às 9 horas, vê isso aqui, começa a acreditar, a esperança volta na mente da pessoa e ela acreditar que o Brasil tem jeito. Então é um senso a diminuição do senso da impunidade. Ou seja, o Brasil não é mais lugar para que a impunidade prevaleça. A impunidade como um alicerce da corrupção, um incentivo para o cometimento do crime. Então a Lava Jato ela trouxe esse grande contribuição. E uma terceira contribuição, e aí já ampliando um pouco a sua vertente, ela expôs para a população toda o que está acontecendo, as entranhas das tratativas políticas ilícitas. Demonstrou como que ainda o modelo patrimonialista está enraizado no nosso país. Algo que precisa ser ultrapassado ainda, mas mostrou como que a pessoalidade ainda reina em várias esferas da administração pública e da alta administração pública. E ao demonstrar isso para a população toda, independente da faixa econômica da pessoa, as pessoas começaram a discutir política, discutir em bares, discutir em restaurante, no almoço da família de domingo, a ponto de que você vê pessoas mais humildes sabendo hoje citar o nome dos ministros do STF, mas não sabe citar todos os jogadores da seleção, né, que foram convocados. Então, é uma possibilidade de que a Lava Jato trouxe de passar para a população, acordar a população, olha, quem colocou essas pessoas no poder foi você, olha o poder do seu voto, você tem a possibilidade de cobrar você como cidadão, a sua cidadania não se resume em 2 em 2 anos com o seu voto. Você também pode cobrar isso, mandar e-mail, cobrar isso dos representantes nossos.
se juntar em um grupo e discutir, e aí, ou seja, realizar o controle social mesmo da administração pública. Acredito que essa fase que a gente está passando, ela está contribuindo para isso. Certo? E aí eu venho fazer aos senhores uma pergunta aí, né? Por que a Polícia Federal ela traz uma grande prioridade para combate à corrupção? Né? O Dr. José Carlos ele trouxe uma boa estatística. A principal preocupação do brasileiro é com a corrupção, deixou de ser a violência. Então, quem das figuras ali, quem é o grupo mais nocivo? É claro que por um instinto de sobrevivência, eu não quero nunca esse primeiro grupo bater na porta da minha casa, de jeito nenhum. A violência ela causa por um instinto uma maior ojeriza, uma maior preocupação. Porém, quando a gente, na investigação, a gente se depara com escolas públicas que faltam merenda, olha para os olhos de cada criança, se dirige a uma UPA e vê idosos no chão, se contorcendo, com dores, se depara com um caminhão com pneus carecas e que transportam crianças para a escola e que na verdade houve um repasse de dinheiro público para que aquelas condições não deveriam ser encontradas daquela forma, a gente tem a percepção nítida de que o segundo grupo é mais nocivo, é pior para a sociedade brasileira. Não só porque recursos públicos que deveriam ser alocados na saúde, na segurança pública e na educação, mas também o desvio de recursos públicos e a corrupção, ela atenta contra o desenvolvimento do país. E atentando contra o desenvolvimento do país, acaba criando também essa condição da primeira gravura. Porque aqui, na primeira gravura, a gente tem um ambiente de que a segurança pública não consegue ser capaz para coibir, o Estado brasileiro não consegue dar novas oportunidades a essas pessoas e elas acabam procurando o mundo do crime. Então, portanto, a gente tem a visão clara de que aquele segundo grupo é muito mais nocivo. E aí a gente tem esse cenário de hoje, com aquele segundo grupo mais nocivo, o prejuízo que ele causa para a nação é muito maior que o primeiro. Então, a ação do agente político ou do gestor público envolvido em corrupção e desvio de recursos públicos, ele é diretamente responsável por essa situação do país. E onde queremos chegar? E aqui eu já vou encerrar. Talvez a pergunta principal. Onde queremos chegar? É claro, seria óbvio eu dizer que, por parte da Polícia Federal, a gente gostaria de chegar num país menos corrupto, com menor criminalidade, isso seria óbvio. Mas nós queremos chegar também numa situação em que o país, a população, ela tem um senso de coletividade muito maior, que a gestão patrimonialista seja finalmente ultrapassada, que a expressão rouba mais fácil seja finalmente esquecida e a gente tenha realmente gestores que realmente pensam no bem coletivo e não simplesmente se agarrar na cadeira e fazer de tudo para se manter no poder. Isso que a gente quer, esse é o ambiente que a gente gostaria de chegar, e a Polícia Federal, ela participa, faz o seu trabalho buscando esse cenário futuro aí. É claro que ela sozinha não vai conseguir. Em outubro aí a gente vai ter as eleições, cada eleitor também vai ter a sua oportunidade de ajudar nessa evolução do país, a conscientização. Os outros órgãos também, de controle da justiça, enfim, todos tentando buscar para realmente ver se a cultura do brasileiro
se ajusta para um futuro mais promissor. Eu agradeço a participação de todos. Eu tive muito pouco tempo para demonstrar tudo que a Polícia Federal tem feito, aí o que a gente tem evoluído. A gente sempre tem um processo de evolução, a gente não consegue, a gente não é um órgão perfeito, e a gente tem problemas de estruturas, de pessoal, são inúmeras atribuições de polícia judiciária e atribuições administrativas, como emissão de passaporte, controle migratório, controle de produtos químicos, mas tenho certeza de que isso vem da nossa direção geral. O combate à corrupção e desvio de recursos públicos é tratado como prioridade dentro da polícia. Tá? Muito obrigado a todos e tenham um ótimo evento. Muito bem, nós avançamos no horário aí, mas felizmente, né, sinal que o conteúdo estava muito bom, realmente tivemos uma manhã de muita reflexão e uma manhã bastante rica. Eu queria só deixar aqui uma mensagem final. As questões aí das perguntas serão depois encaminhadas para os palestrantes e eles deverão reencaminhar as respostas. Esse é um compromisso do evento com vocês. Não poderemos abrir um debate aí, que seria muito oportuno e seria um bom momento agora aí para concretizar tudo isso. Mas eu queria deixar só uma questão. O doutor Zé Carlos enfatizou muito a questão da valorização do gestor público e a questão também aí da visão hoje da população, né, com a corrupção, a questão do problema da corrupção hoje com 34% de índice, como o primeiro problema que o brasileiro vê, realmente é isso. Mas eu queria, na linha do doutor Lacerda, doutor Leopoldo, colocou a questão da reparação do Estado, que a Polícia Federal tem se focado, né, nessa questão da reparação do Estado, ressarcir os numerários aí roubados, etc. Isso é muito importante, mas eu queria, inclusive, lembrar aqui a Lei 12.846, né, que introduziu a famosa lei aí da empresa, a lei da empresa de ficha limpa, né, lei da anticorrupção. Essa lei é de uma importância extraordinária, né, porque ela introduziu a figura da leniência, né, a figura da delação, que no caso da delação, ela tem foco na pessoa física e a leniência na pessoa jurídica, o que veio trazer, inclusive, possibilidade para que a nossa Polícia Federal aí traga, né, a sua eficiência também, com essas questões todas aí voltadas ao envolvimento e à reparação do Estado. Esse realmente é um foco novo e da maior importância. Eu queria lembrar aqui uma coisa curiosa no Brasil. Apesar de toda essa turbulência, é uma turbulência positiva, né, nós estamos hoje aí num processo realmente de varrer o Estado, né? Todos nós hoje estamos com a política na coluna social aí do jornal hoje, na coluna policial. Então isso realmente é um processo. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão. Nós tivemos agora, recentemente, a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Nós tivemos a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso às Informações Públicas, que na minha leitura foi uma das leis da maior importância. Hoje qualquer repórter, qualquer pessoa mais obstinada vai lá e vai atrás do processo, e o gestor público é obrigado a abrir a informação. Então essa lei realmente ela trouxe uma modificação do modus operandi extraordinária na minha leitura. Tivemos também a Lei 12.529, que foi a lei do CAD, que estruturou todo o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Nessa mesma linha, e a questão da concorrência é muito importante, porque as empreiteiras fazem um conluio muito forte toda a vida, e a lei veio para quebrar um pouco essa questão, é uma lei importantíssima. A Lei 12.383, que torna mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem, no caso, né, doutor, também foi um avanço importante. A Lei 13.306, que é agora, recente, de 2013, que reforma e recompõe o estatuto jurídico das empresas públicas. Isso vai afetar efetivamente todo o modus operandi dos nossos gestores de empresa pública, que é um avanço, a meu ver, muito importante também. E, finalmente, algumas pequenas leis que estão aí em andamento, como a questão do financiamento de campanha, que foi feito recentemente, mudou, né, necessariamente a forma como as campanhas agora serão conduzidas, evidentemente precisam ser aprimoradas, mas de qualquer forma é um avanço. Então, observe que nós temos aqui 5 leis recentes, são leis de 2012 para cá,
que apesar de toda a nossa deficiência do nosso parlamento, bem ou mal o parlamento funcionou. Eu acho que nós tivemos leis realmente importantes editadas recentemente e que propiciaram a possibilidade de tudo isso que nós ouvimos agora pela manhã. A eficiência do trabalho da Polícia Federal, que tem dado uma resposta à comunidade extraordinária, e a eficiência do Ministério Público, tanto estadual quanto nacional, federal, né? E isso efetivamente está sendo ancorado num bom rol de legislação, que bem ou mal elas foram editadas e estão aí. Então acho que isso deixa para nós aí, pelo menos, uma nota de otimismo, de entender que esse Brasil, apesar dos altos e baixos, dos solavancos todos que nós estamos vivendo aí, nós estamos caminhando. Com certeza estamos evoluindo. Muito obrigado a todos. Nós teremos agora a despedida da parte da tarde. Pessoal, os agradecimentos aos participantes do painel e solicitamos que, por gentileza, permaneçam no palco para que recebam os certificados pelas mãos do senhor Conselheiro Federal de Minas Gerais, administrador Rosendo Magela Reis. Inicialmente recebe o certificado o senhor Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, doutor José Carlos Fernandes. Na sequência, recebe o certificado o senhor Delegado de Polícia Federal, Leopoldo Lacerda. E pela condução dos trabalhos, recebe também o certificado o senhor Diretor-Presidente da Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem, Hudson Navarro. Senhoras e senhores, encerrando então as atividades desta manhã, segundo o Fórum de Gestão Pública, agradecemos a presença de todos neste período. Faremos um intervalo para o almoço, retornando às 14 horas, conforme os temas relacionados na nossa programação. Obrigado a todos pela presença neste momento. Desejamos que tenham um bom almoço.